Tudo bem? Radamés Manosso aqui de Curitiba. MGTOW é a sigla inglesa para a frase Men Going Their Own Way. Em uma tradução livre seria homens seguindo o seu próprio caminho. É um comportamento masculino, principalmente dos jovens que se recusam a estabelecer relacionamentos sérios com as mulheres. Eles evitam namoro sério, casamento, relações estáveis. Dizem que nos dias atuais não é possível mais assumir esses compromissos em função de a sociedade estar estruturada de uma forma a complicar a vida dos homens em favor das mulheres. Eu diria que este comportamento MGTOW é apenas a ponta de um iceberg. É apenas a parte visível de uma crise social que está se estabelecendo. Quem tiver olhos para ver, verá que lá no horizonte estão se formando nuvens carregadas e que no intervalo de uma geração nós podemos chegar à condição de uma tempestade perfeita nos relacionamentos homem-mulher. Neste vídeo nós vamos ver quais são os sintomas dessa crise, o que está acontecendo e qual a relação destes sintomas com o comportamento MGTOW. Vou dar exemplos de 3 sintomas muito evidentes de que a crise já está em estágio avançado de formação. Fique comigo. Para começo de conversa, deixo claro que eu não sou MGTOW e também não acredito que o comportamento MGTOW ele seja uma estratégia, uma solução sustentável no longo prazo. Por outro lado, como homem, eu deixo aqui a minha solidariedade aos rapazes, aos homens MGTOW, porque entendo que eles têm um ponto de vista, eles têm as suas demandas. E nós não podemos simplesmente dar as costas para o problema, fazer de conta que ele não existe, ou pior ainda, criar um preconceito, criar uma barreira para não haver conversa com este pessoal que aderiu a este comportamento. Para mim, o comportamento MGTOW me lembra o movimento ludista. Recapitulando lá das aulas de história, o movimento ludista aconteceu na Inglaterra lá no início da Revolução Industrial, lá por volta dos anos 1800, e foi um tempo em que as máquinas estavam substituindo a mão de obra humana, os operários das fábricas ficaram desesperados, já enfrentavam dificuldades, condições duras de trabalho e depois ainda as máquinas vindo substituir a mão de obra humana, eles ficaram revoltados com a situação e começaram a quebrar as máquinas. Foi um movimento de sabotagem contra os empregadores. Então, o movimento MGTOW, as pessoas geralmente ficam chateadas quando eu falo a palavra movimento, eles entendem que é um comportamento. Esse comportamento, ele tem a ver com o ludismo. Na verdade, é uma resposta anárquica, desestruturada, um movimento de sabotagem, um movimento de boicote. E normalmente, esse tipo de comportamento, ele antecede, ele vem antes de uma resposta estruturada, que talvez num futuro breve a gente comece a ver ela ganhar forma. Mas como eu diria lá na introdução, MGTOW é um comportamento ligado a uma crise bem maior. Ele é a ponta de um iceberg. E quais seriam os sintomas dessa crise? Vou apontar 3 para vocês. Sintoma número 1, a sociedade líquida. Como muito bem descreveu o pensador polonês Zygmunt Bauman, nós vivemos em uma sociedade líquida, ao contrário da sociedade sólida que existia até pouco tempo atrás, algumas gerações, se nós regredirmos no tempo, até os tempos ali do final da Segunda Guerra Mundial, ainda existia a sociedade sólida.
Ou seja, naquele ambiente, os casais se formavam ainda muito jovens, na adolescência, provavelmente. Os casamentos, naquele tempo, tinham a intervenção da família do rapaz e da moça. De certa forma, eram casamentos mais ou menos arranjados. Os compromissos eram duradouros, eram para a vida inteira, e estes jovens casavam para ter muitos filhos. Bem, a guerra terminou. Houve um grande progresso material na sequência, grandes avanços científicos e tecnológicos que melhoraram a vida das pessoas. Os avanços na medicina resolveram problemas com doenças sexualmente transmissíveis. Foi da medicina também que veio a pílula anticoncepcional. Todas essas notícias boas juntas, melhoria das condições de vida, romperam com aquele período de austeridade lá dos tempos da guerra e criaram uma sociedade bem mais liberal. Houve uma liberalização geral nos costumes. Esta liberalização teve suas vantagens, mas também teve seus subprodutos. Os subprodutos dessa liberação de costumes foram as mães solteiras, o aumento exponencial dos divórcios, das separações, das famílias em que as crianças convivem apenas com a figura materna sem a presença do pai. Neste ambiente, algumas condições desfavoráveis vão surgindo. Por exemplo, onde não há a figura materna em uma família, a gente não tem aquele segundo nível de hierarquia comum nas famílias tradicionais e funcionais. A mãe costuma ser a primeira instância de autoridade. Ela diz para o filho: olha, não faça isso, meu filho, senão eu vou contar tudo para seu pai. E o pai é a segunda instância de autoridade, uma autoridade mais definitiva e inflexível. Ao mesmo tempo, quando um jovem, um garoto é criado em um ambiente onde as cabeças da família são as mulheres, existe uma chance grande de que neste ambiente a figura do homem seja depreciada. Aquele garoto vai crescer aprendendo, entendendo que o homem adulto é um problema. Sintoma número 2, a desconstrução ideológica do homem. Não é segredo para ninguém que o campo ideológico da esquerda sempre quis a destruição da família. E uma das formas de atingir este objetivo é a desconstrução ideológica do homem. Isso se dá em todas as esferas da cultura. Começa pela academia, pelas universidades. Se você fizer uma pesquisa no Google com temas como homem, masculinidade, você só vai encontrar conteúdo depreciativo em relação ao homem. Você vai encontrar expressões como masculinidade tóxica, masculinidade frágil, macho escroto, machosfera. Na academia, o homem é visto como um problema. Essa desconstrução, ela se amplia para outros setores da sociedade. Por exemplo, a indústria do entretenimento. Vou citar aqui como exemplo o desenho famoso, o desenho dos Simpsons. O Homer Simpson é o errado, o pateta, o idiota, o careca, o barrigudo, o problemático. Ou seja, na indústria do entretenimento, via de regra, o homem adulto é pintado como problema, como aquele ser que fica muitos degraus abaixo da mulher. No caso, a Marge Simpson, que é aquela responsável, centrada, que tem a solução para os problemas, que cuida de tudo com muito carinho, com muito zelo. Na publicidade é a mesma coisa. As propagandas, via de regra, colocam o homem como aquele idiota, aquele imbecil que faz as escolhas erradas, que faz as compras ruins. Mas aí aparece a mulher, esta sim faz a boa escolha, compra o bom produto, faz a excelente compra. E ainda
no campo cultural, nós chegamos ao cerne do problema, onde realmente o bicho pega, onde o problema acontece de verdade. Estou falando da escola. Muita gente já ouvi dizer, já falou para mim, olha, é um problema aquele professor barbudinho comunista de história do meu filho. Olha, este não é o problema. Este professor barbudinho, ele fica 2 horas por semana com o seu filho adolescente. O problema está lá na base, está lá na educação infantil, lá no ensino fundamental, onde a professorinha fica cuidando 25 horas por semana dos seus filhos. É lá que nós temos um ensino, uma pedagogia completamente desenhada, arquitetada, projetada e construída para o sucesso da mulher, para o sucesso das meninas e para o fracasso dos rapazes. Sim, a escola atual, já há muitas décadas, ela trata os meninos como se fossem meninas defeituosas. E este tratamento desigual, esta condição que favorece o comportamento tipicamente feminino em detrimento do comportamento tipicamente masculino, ela acontece em toda a trajetória escolar do indivíduo. Tanto é que nas faculdades cada vez menos homens chegam à diplomação. Nos Estados Unidos, por exemplo, 60% dos que entram na universidade são mulheres, 40% são homens. E os que saem da universidade ainda tem menos homens na saída. Em alguns casos, há 3 mulheres se formando para cada homem que recebe diploma. Então, todo esse ambiente de desconstrução do homem, feito como um projeto, como uma estratégia ideológica, ele tem como efeito, lá na frente, uma situação bastante nebulosa, bastante perigosa, porque nós vamos chegar a uma condição em que os homens estarão relegados a funções subalternas, funções penosas, funções insalubres, funções perigosas. Estamos criando uma panela de pressão e essa panela de pressão, ela não tem válvula de escape. Sintoma número 3. Relacionamentos mediados por aplicativos. Não é segredo para ninguém que na vida moderna, contemporânea, os relacionamentos, os encontros homem e mulher, eles acontecem sob a mediação dos aplicativos, daquelas grandes plataformas. Estou falando de coisas como Instagram, TikTok, Tinder, OnlyFans. Estes aplicativos, eles estão realmente desvirtuando o mercado dos relacionamentos. As mulheres, por natureza, são hipergâmicas. O que quer dizer isso? Elas, na hora de encontrar um parceiro, elas procuram alguém que esteja no mesmo patamar de atratividade do que elas mesmas, ou então em patamares acima. A mulher sempre foi assim, desde os tempos da caverna. Mas, com a chegada dos aplicativos de relacionamento, as mulheres se tornaram hipergâmicas. Ou seja, a hipergamia foi exponencialmente elevada. E isto cria todo um mercado de relacionamentos distorcido. Em que sentido? Em vez de as mulheres olharem um pouco acima no seu patamar de atratividade, elas passam a olhar unicamente para o topo da escala, unicamente para os homens nota 10. Então, neste mercado de relacionamento dos aplicativos, existe uma pequena porcentagem ali, uns 10% de homens, que são os grandes beneficiários. Eles conseguem todas as mulheres que eles queiram ter relacionamento. E esta distorção de oferta e procura, transforma estes homens, via de regra, em predadores.
São pessoas que fazem um rodízio de relacionamentos, não têm preocupação em estabelecer relacionamentos sérios, porque a oferta e a procura favorecem eles. Ao mesmo tempo, as mulheres ficam muito decepcionadas com este modelo porque elas se sentem objetificadas, descartadas e passam a ter a ideia de que não há como mais encontrar relacionamentos sérios na sociedade atual. E pior ainda, existe uma imensa maioria de homens, 90% dos homens, que ficam totalmente invisíveis nesse mercado de relacionamento. Então, isso aí é uma panela de pressão que está cozinhando, que está produzindo homens ressentidos. Bom, se você me acompanhou até aqui neste vídeo, provavelmente você também deve estar chegando à conclusão que nós estamos próximos de uma grande crise de relacionamentos na sociedade. E se nada for feito, nós podemos chegar a uma condição de tempestade perfeita. Deixa eu apenas resumir a condição do homem jovem nos dias de hoje. Provavelmente ele foi formado lá na sua casa em uma condição em que a imagem do homem é depreciada. Ele viu esta mesma depreciação da figura masculina na escola. A escola colocou ele em uma condição desfavorável em relação às meninas. Também, quando este jovem observa o que acontece na mídia, no entretenimento, na propaganda, ele sempre vê o homem colocado em uma condição pejorativa, um apagamento, uma tentativa de desconstrução, uma tentativa de anulação da figura masculina na sociedade. E o pior de tudo, este homem jovem no mercado de trabalho, ele está enfrentando a chegada de uma condição bastante severa, onde os homens serão relegados às condições de trabalho mais penosas, as condições de trabalho mais insalubres e as condições mais perigosas, enquanto que as mulheres vão galgar os postos de mais prestígio e melhor remuneração. Em outras palavras, nós estamos criando uma pressão, nós estamos pressionando uma mola e esta mola não vai conseguir ser pressionada infinitamente. E em um dado momento, esta mola vai devolver a energia potencial acumulada. E há um risco nisso, porque, como diria o psicólogo Jordan Peterson, um homem ressentido é um homem perigoso. E esta mola que está sendo pressionada, ela está pressionando o ser humano do sexo masculino, e este ser humano, ele carrega nas veias a arma química mais perigosa, mais poderosa que a natureza já conseguiu criar. O nome desta arma química é testosterona. Não ficarei surpreso se o encaminhamento desta crise for pelo lado da ignorância, porque não vai faltar político populista para capitalizar em cima da crise. Por outro lado, se a gente adotar uma postura mais otimista, talvez em um dado momento homens e mulheres resolvam resolver o problema sentando na mesa, conversando de espírito desarmado para tentar restabelecer uma harmonia nas relações conjugais. Talvez neste momento a gente consiga trazer à tona, tentar trazer de volta em novas bases aquela sociedade sólida do passado, em que as relações eram sérias, duradouras, produtivas, criavam um ambiente familiar favorável, criavam as famílias estruturadas, as famílias funcionais. Torço para que a solução diplomática e negociada seja aquela que vai prevalecer. Obrigado pela audiência.
Vejo vocês em um próximo vídeo. Tomem a pílula vermelha.